Olá, sejam todos muito bem-vindos, um bom dia. Vamos começar pelos mais pequeninos. Primeiro o Tomás, depois aqui o Pedro. Olá, Pedro, seja muito bem-vindo. E também a Goretti Marques, que é a investigadora principal deste projeto Por Mais Saúde, e também a Ana Rita Pinheiro, que é também igualmente investigadora e que está envolvida também neste projeto. Seja bem-vinda igualmente. Goretti, começava aqui um pouco consigo, a propósito desta questão da obesidade, que é uma das maiores preocupações da Organização Mundial de Saúde, portanto que é transversal a preocupação da obesidade infantil a todo o mundo, em concreto no nosso país. Esse é um problema de saúde pública, eu diria, com muitas complicações associadas, e este é de facto o ponto de partida para esta investigação que hoje podemos aqui conhecer, certo? Exatamente, como disse, o ponto de partida para este projeto foi a questão da obesidade, que é uma das questões de saúde pública, que é uma das prevalências na idade pediátrica. Certo. Existem estudos neste momento que dizem que uma em 3 crianças no nosso país sofre desta problemática, que é uma problemática que não é só, não se foca apenas nas crianças, mas que vai acompanhá-las quer na adolescência e quer na idade adulta. E com todas as complicações que podem advir da obesidade ou do excesso de peso. Exatamente. Certo? Porque a obesidade por si é um problema com um conjunto de problemas associados. Exatamente. E que nós podemos prevenir. Estamos a falar de doenças como a diabetes, doenças de foro cardiovascular, a hipertensão, entre outras como doenças oncológicas, que hoje já sabemos que estão associadas à própria obesidade. E nós podemos e devemos, enquanto sociedade, intervir. E foi desta preocupação, enquanto Escola Superior de Saúde de Santa Maria, enquanto investigadores, que surgiu este estudo Por Mais Saúde. Este estudo não é um estudo apenas da Escola Superior de Saúde de Santa Maria, é um estudo que tem outros parceiros, tem a ARS Norte, através do ACES Maia, tem a Câmara Municipal da Maia, tem o agrupamento de escolas também da Maia, tem os colégios, quer o CBE, que também esteve envolvido, tem também o Colégio Luso-Francês, que também participou. Portanto, há um lado de espectro. Exatamente. E o que vocês fizeram, mais do que analisar do ponto de vista teórico esta problemática, foi ir ao terreno, certo? Exatamente. Vamos falar um pouco do terreno. Numa primeira fase, nós fizemos uma recolha, um diagnóstico, um estudo piloto, fizemos um diagnóstico de situação em 695 crianças, queríamos perceber qual era o estado destas crianças, como é que elas estavam em termos de prevalência da obesidade infantil, e percebemos que, sim, que 39% das crianças tinham excesso de peso. Então era necessário fazer algo mais. Muito bem. E o que foi feito de algo mais? Foi uma intervenção Exatamente. nestas escolas, uma reeducação alimentar, Exatamente. Certo? Fizemos uma reeducação, fizemos uma intervenção através de um vídeo, no qual abordamos várias temáticas, que uma delas foi a parte... Vamos já passar o vídeo daqui a pouco para também contextualizarmos. E, portanto, esse vídeo chega às escolas do primeiro ciclo, certo? Sim, chega às escolas do primeiro ciclo, nomeadamente a estudantes do 4º ano. Esse vídeo tem um caráter bastante educativo e estamos também a desenvolver uma aplicação em forma de uma app, que será direcionada não só para as crianças, mas também para os pais e para os educadores, nomeadamente para os professores, porque as crianças têm tudo... Temos que não ter apenas a criança, mas todo o seu contexto de aprendizagem, que claro é a que sim. família. Já vamos falar dos modelos, nomeadamente em relação à questão da atividade física, onde os modelos são fundamentais. Antes disso, eu gostava aqui de falar com o Pedro, para me contar qual foi o lanche do Pedro hoje e o que é que ele andou a aprender sobre estas questões da alimentação. O que eu andei a aprender sobre estas questões da alimentação é que são muito importantes, também sobre a alimentação e sobre o exercício físico. E são importantes para quê? Para termos um futuro de um melhor bem-estar. E em relação, por exemplo, aos lanches da escola, na tua escola servem o lanche ou tu levas o lanche de casa? Levo lanche. E o que é que tu costumas levar no lanche de casa? Um leite e depois eu levo uma fruta ou bolachas. E sempre foi assim? Ou antigamente levavas leites com chocolate, assim, néctares de fruta? Não, os teus pais sempre tiveram esse cuidado contigo? Às vezes
De vez Não, em muitas quando, não é? vezes, sim, um leite de chocolate. Mas só de vez em quando. Sim, não é todos os dias. Muito bem. Ora, Ana Rita, nós podemos perceber de facto aqui o impacto da alimentação e vamos ter a oportunidade de o falar de uma forma mais profunda e percebemos a distinção, porque há muita confusão em relação à matéria da alimentação, mas também o exercício físico tem um papel preponderante em tudo isto, nomeadamente num contexto onde as crianças passam muito tempo em espaços fechados, saem das escolas muitas vezes com poucas infraestruturas e vão para casa onde estão próximas das novas tecnologias e, portanto, há um menor desgaste físico, o que leva também ao incrementa o sedentarismo e a obesidade, naturalmente, certo? Sim, portanto, a questão da atividade física é efetivamente um fator que deve ser analisado em paralelo à alimentação, na medida em que são dois fatores extremamente importantes na manutenção da condição física. Certo. E quando falamos em atividade física, aqui importa distinguir um pouco a questão da atividade versus exercício, certo, não é? Porque habitualmente pensamos na questão do exercício, mas é importante sensibilizar que mais do que exercício, que é uma subcategoria da atividade física, é importante pensar na própria atividade. Portanto, a atividade compreende todos os movimentos que nós fazemos que têm um dispêndio energético. Portanto, o simples facto de ir para a escola a pé e não de carro já é atividade física. É atividade física. O facto de nós nos levantarmos, portanto, estamos sentados, o facto de nos levantarmos, o facto de nos sentarmos, subir escadas, portanto, são tudo atividades que nós fazemos no nosso dia-a-dia e que são efetivamente atividade física. Portanto, mais do que o exercício, que compreende uma atividade física estruturada, com determinadas características, é importante aumentar o nível de atividade física, porque atualmente as nossas crianças, como disse, não é? Têm acesso a um diverso mundo tecnológico que é, de alguma forma, promotor de um hábito de vida mais sedentário. Há mínimos e máximos para esta atividade física? Vocês chegaram a alguma... Não há máximos. Não há máximos. Lá em casa tenho um máximo, posso lhe garantir que aquilo... Eu às vezes digo, vamos ligar um bocadinho a televisão. Não, mãe. É um ótimo indicador. Ótimo, eu sei que sim, mas às vezes... É ótimo. Por acaso, curiosamente, eu hoje de manhã estava a levar o meu filho à avó e ele diz, eu veio-me a pegar na chave de carro e ele, carro não, vamos a pé. Boa. 15 km a pé não dava Era um bocadinho de longe. Mas isso é um ótimo indicador, efetivamente. Portanto, não há máximos, existem mínimos. E dados recentes, portanto, estamos a falar de dados de 2016, 2017, relativos ao estudo das nossas crianças e adolescentes, observou-se que, efetivamente, esses mínimos são muito poucos. Ou melhor, há muito poucas crianças a cumprir esses mínimos. Estamos a falar, portanto, em crianças entre os 6 e 14 anos, o recomendável é que tenham um mínimo de 60 minutos por dia de atividade física. Portanto, não estamos a falar de exercício, estamos a falar de atividade física. E que não tem que ser seguido. Portanto, estamos a falar... Pode jogar 10 minutos à bola, entretanto vai a pé para a escola, sobe umas escadas, o que seja. Portanto, esta ideia é importante para descomplicar. Lá em casa os pais perceberem que é fácil de promover isto, certo? Lá está. Como é que a escola promove também com este projeto? Portanto, neste projeto, sobretudo portanto, fizemos esta avaliação diagnóstica. Curiosamente, no Conselho onde nós estamos a fazer esta avaliação, o próprio Conselho tem outras atividades que são promotoras de atividade física, mais de desporto. Portanto, é uma Câmara que está muito, que apoia muito a realização do desporto por parte das crianças, mas estamos a fazer uma análise então desses dados e o que é que estamos a fazer? Então, nesta aplicação que estamos a tentar desenvolver, estamos a tentar passar a mensagem de algumas orientações em termos de exercício, de atividade, que devem ser cumpridas. Esta diferença entre o que é exercício e atividade. Podemos levar à questão das atividades extracurriculares e à sobrecarga, não é isso que se quer de todo? Não é isso que se quer de todo passar. É mesmo esta mensagem que a Ana Rita está a dizer, a mensagem da atividade física, e também é importante ficar aqui já saliente que nós estamos a desenvolver uma aplicação que nos podia dizer, mas levar, que queremos que a criança fique sentada a jogar, mas não é de todo isto que nós queremos. É passar uma mensagem educativa e lúdica
sobre a promoção de hábitos de vida saudáveis, que eles aprendam. E ir buscar aquilo que os interessa, que é as tecnologias para os cativar para isso. Agora, o nosso tempo está mesmo a terminar. Passa muito rápido, não passa, Pedro? O que é que tu queres ser quando fores grande? Não sei. Ainda não? Ai, que bom! Que bom que não sabes. É mesmo bom. Tens muito tempo para pensar ainda. Muitas coisas para fazer, não é? Sim. Para decidir. Agora, peço desculpa, mas o nosso tempo está quase a acabar e eu gostava de falar sobre a questão que é determinante neste vosso estudo, que tem a ver com ler rótulos em relação aos alimentos, certo? É muito difícil ler rótulos. Exato. É muito difícil. Eu acho que sou uma pessoa com um mínimo domínio destas questões, à custa também da minha atividade profissional, e eu tenho muita dificuldade em ler rótulos. É um problema que nós temos também. É difícil e as pessoas estão um pouco sensibilizadas também para isso. E é também uma das questões que nós tentamos com este projeto, é sensibilizar para a questão da leitura dos rótulos das crianças, lermos e o que é essencial ler num rótulo. As questões, muitas vezes, o açúcar, que vimos que há alimentos que estão com umas quantidades... Nomeadamente os infantis, exatamente, certo? Quantidades exageradas de açúcar. E é isso também que nós tentamos salientar com neste projeto. Muito bem, Goretti e Ana Rita e Pedro, fica combinado que cá hão de voltar para falar um pouco sobre essa matéria, porque de facto há muito aqui para desenvolvermos. Fica aqui um pouco do cheirinho deste projeto Por Mais Saúde. Foi um gosto estar com os três, contigo particularmente, Pedro. Gostei muito de estar contigo. Obrigada. E vemo-nos em breve, até porque temos ali à nossa espera a parte prática, digamos assim, deste projeto, onde vamos poder perceber quais são os alimentos que são saudáveis e os alimentos que não são saudáveis. E eu prometo que alguns pais aí em casa vão ficar surpreendidos com a nossa rubrica Boca de Leão. Maria, já está aí à minha espera, seja bem-vinda, é uma cara muito novinha. Verdade? Ai, que bom! Quantos anos tem? Tenho 22. 22, tempo passa, eu também já tive 22. Muito bem-vinda. Ora, nós temos ali a falar um pouco sobre esta questão alimentar e da atividade física, mas um pouco com o enfoque aqui na questão alimentar e, de facto, nas escolhas que nós fazemos para os nossos filhos, nomeadamente nos lanches escolares, que são sempre uma dor de cabeça. São sempre uma dor de cabeça porque nós temos um acesso muito rápido a alimentos que supostamente podem até apresentar-se como bons. Exatamente. E muitas vezes não são. Porque nós já sabemos que há alguns que são maus e depois há outros que nós pensamos que não são assim tão maus e afinal são maus. Aí a parte do marketing, a leitura dos rótulos, vou falar um bocadinho também do rótulo. Tem como objetivo esta abordagem falar um bocadinho da avaliação inicial diagnóstico, em que nós percebemos que existe um elevado consumo de alimentos processados, com elevados teores de gordura saturada, açúcar, e vamos tentar dar outras opções saudáveis baseadas na famosa roda dos alimentos. Certo, e aproveitando também os alimentos da época e os alimentos locais. Exatamente, a sazonalidade que, como se sabe, é diferente, a disponibilidade das diferentes vitaminas e minerais, existe uma vasta gama, que varia de acordo com a sazonalidade, para além do preço. Claro que sim. E então não é preciso as pessoas lá em casa ficarem assustadas a achar que têm que comprar superalimentos, muito pelo contrário, há alimentos muito simples, nomeadamente o pão. O pão, Há quem tenha medo dele e o pão é um excelente alimento para as nossas crianças, certo? Excelente. Comparativamente com estes alimentos processados, ricos em açúcar, que até já vêm empacotados, o tal, como estava a dizer, do ser prático, muitas das vezes o pão acaba de ser uma opção muito melhor porque sacia, é fonte de fibra. Eu trouxe um pão de farinha escura. A dose para a idade escolar não é bem esta, deveria ser metade, mas isto também depende muito do nível de atividade física. Como e depende também do apetite da criança e temos que o respeitar, exatamente. Neste caso, como é uma fonte de fibra, vai atrasar a sensação de fome, o que vai prevenir o excesso calórico, ou seja, a criança se calhar come um croissant, mas passado 1 ou 2 horas já está a consumir outros alimentos. Portanto, o pão de farinha escura, assim como a aveia, acaba por ser uma melhor opção. Comparativamente com os cereais de pequeno almoço açucarados, que verificamos que existe uma elevada prevalência deste consumo. Aproveito também para dizer que na nossa avaliação as crianças ingerem mais de metade da recomendação de açúcar que a Organização Mundial de Saúde recomenda. E consumem alimentos processados e gorduras 3 vezes superior ao consumo de hortícolas e frutas. Exatamente. O que é de facto assustador. É assustador.
é necessário educar não só as crianças, mas os pais. E aí a parte prática da aplicação vai nesse sentido. Até a criança pode educar os pais e é muito incluir a criança nesse aspecto. Portanto, em detrimento deste tipo de alimentos mais processados, de facto temos aqui o pão, em detrimento dos cereais de pequeno almoço, podemos utilizar a aveia com leite ou com iogurte. Leite meio gordo simples, habituar a criança ao paladar do açúcar natural do leite. O leite tem lactose, o leite é doce, é uma questão de hábito, não é? Se a criança adquirir este hábito, ainda por cima, são a idade escolar, a transição entre a infância e a adolescência, faz todo sentido nós abordarmos estas questões. E o facto de ser comunitária, estamos a abordar a comunidade toda, não há a pressão dos pares, muitas vezes os lanches são diferentes, as crianças podem... Essa também é outra questão, a propósito do marketing alimentar, não é? E da concorrência que existe, porque a panqueca do meu amigo tem um desenho e ele vem um pão que não tem graça nenhuma. Acabam por abortar, por assim dizer, as opções mais saudáveis pelas modas. E é um bocado... E com este vosso projeto, como ele é comunitário, leva tudo o pãozinho e o iogurte e a maçãzinha e está tudo muito bem. E também os educadores, que... Como as crianças funcionam muito por modelagem social, não é? E olham muito para os seus pais, para os seus cuidadores, até para nós, os que colecionamos as sessões e estamos por trás do projeto, e é de responsabilidade social transmitir essas mensagens. Muito bem. Próxima paragem aqui. Ui, isto é loucura. Tem esta comparação, cerca de 3 vezes mais gordura saturada. Por exemplo, eu gostaria de voltar aqui aos cereais, pequeno almoço, açucarados, 4 colheres de sopa. Tem mais ou menos 2 pacotes de açúcar. E eu falo por experiência própria, normalmente as pessoas não tiram com uma colher de sopa, acabam por tirar do pacote e perdem mesmo a noção das consequências, não é? Sim, muito bem. Gorduras saturadas, porquê que as gorduras saturadas fazem tão mal? Porque às vezes as pessoas lá em casa devem pensar, ok, mas o que é isso de gorduras saturadas? O que é isso de excesso de açúcar? O que é que isto é? O que é que isto representa para as nossas crianças? Sim, a gordura saturada está associada a muito risco metabólico, não é? Com consequências a nível do fígado gordo, consequências do aumento da pressão arterial, que se calhar na idade escolar não se traduz, mas na vida adulta vai ser determinante, não é? As crianças podem escolher o seu futuro presente, o seu futuro e o presente. Muito bem, podem escolher o seu futuro através do presente. É essa a mensagem. Exatamente. Ora, outro dado que é também muito importante tem a ver com os sumos, com os néctares, certo? Exatamente. E há aqui uma proposta. Regra número 1, néctares não é? Portanto, pelo menos ou refrigerantes não, por regra. Exatamente. Ver sempre na lista de ingredientes do rótulo qual é os ingredientes que começam em primeiro lugar, porque estão listados de forma decrescente, ou seja, alimentos que começam por açúcar, gordura, os pais devem ter o limite, evitar. Os néctares, os pais podem associar que, como é polpa de fruta, que acaba por ser saudável, não, vejam o rótulo. Por acaso este néctar tinha 5 pacotes de açúcar por 25 gramas, com um pacotinho tem 5 gramas. É só fazer as contas. É só fazer as contas. Portanto, evitar os néctares. Sumos de fruta naturais, sim, mas nem sempre, não é? Sim, nem sempre. Nós temos de habituar as crianças desde cedo à diferente textura da fruta. Também o facto de ingerir o sumo, a frutose é rapidamente absorvida. Também a questão da saciedade, acrescentando o facto que a fruta com casca tem a fibra. Portanto, é a opção, digamos assim, que 4 vezes por semana consumir a fruta e 1 vez por semana pode ter um sumo de fruta, mais ou menos, não é? Sim, nunca ter a posição proibitiva com as crianças. Nunca sei a posição proibitiva, ok. Proibitiva de género. Os pais não podem ser permissivos, têm de ter regras, mas reservar alguns momentos também. Alguns alimentos para momentos especiais, exatamente, certo? Porque restringir a 100% pode correr o risco de, quando eles tiverem alguma liberdade, nomeadamente na adolescência, quererem experimentar tudo, não é? Sim. Muito bem. Vamos passar aqui aos lácteos, certo, Maria? Sim, é imprescindível. As crianças estão em fase de crescimento. É preciso cálcio, vitamina D para a mineralização óssea e também a saúde dentária. O que nós verificamos é que são raras as crianças que ingerem leite simples, vão sempre ao leite com chocolate. É uma forma de evitar. Acho que pode começar pelos pais, o habituar. A criança pode beber leite, como volto a repetir, o leite tem um sabor adocicado, então se for aquecido, esse sabor ainda é mais intensificado, não é?
Em alternativa ao leite, também existem os queijos magros, os iogurtes sólidos ou líquidos, naturais ou de sabores. Não com os recheios, com os chocolates, com... Isso é evitar. Isso Os de evitar. sabores têm sempre alguma carga de açúcar, mas inferior a estes leites achocolatados, certo? Sim, sim, sim. Deixa-me fazer uma pergunta, Maria, para os pais que estão lá em casa e pensam, mas o meu filho não vai beber leite sem chocolate. Portanto, é melhor pegar um copo de leite e pôr uma colher pequenina de leite de chocolate em pó do que comprar um leite achocolatado, certo? Sem dúvida. E ir gradualmente reduzindo. Diminuindo, sim. E dando sempre o exemplo de os pais também não ingerirem o leite com chocolate. Temos aí algo muito importante, não é? Que nós Sim. esquecemos de pôr muito nas mochilas dos nossos filhos. Era isso que eu ia dizer. E eles chegam, quando nós chegam da escola, com lá vermelho, dizem, mãe, tenho sede. E depois fazem xixi na cama, porque sabem, meu leite ao fim do dia. Por acaso até deixei bom. aqui em último lugar, porque foi uma das grandes preocupações ao verificarmos a nossa avaliação inicial de diagnóstico. Poucas lancheiras levam água. E volto a referir, a parte da atividade física, as crianças brincam, as crianças têm atividade extracurricular, necessitam de água para repor a água perdida pela transpiração, também para facilitar o processo digestivo, também para o bom funcionamento cerebral. As crianças estão numa idade de aprendizagem, estão em aulas. É necessário os pais não se esquecerem da água, também para o funcionamento renal, o funcionamento do trato gastrointestinal. Fica a dica. Portanto, água nas mochilas, evitar os alimentos processados, evitar os alimentos com açúcar, lembrar essa questão dos rótulos, que os alimentos que estão em maior A maior quantidade, começa o rótulo por esse Exatamente, alimento. exatamente. Portanto, os que digam inicialmente açúcar ou gorduras saturadas é só, de evitar. só para dias de festa. Deve-se verificar sempre no rótulo gordura saturada, açúcar e sal. Muito bem. Ficam todas as dicas. Maria, foi um gosto estar consigo. Vamos ver mais.